A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Não Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do profeta Jeremias, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 16. A vida celibatária de Jeremias como sinal de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidade dolorosa, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças, nem compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, não serão sepultados, não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e os vossos dias, a voz do gozo e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: Por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: Porquanto os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram, e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais. Ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se esconde aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, força minha e refúgio meu, no dia da angústia, a ti virão as nações desde os confins da terra, e dirão: Nossos pais herdaram somente mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Capítulo 17. A loucura de confiar no homem. O pecado de Judá escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e na tábua dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, e sobre as montanhas do campo, a sua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também aos teus altos, por causa do pecado em todos os seus limites. Assim, por ti mesmo, te privarás da sua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste nesta minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto do deserto, e não verá quando
quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O valor da confiança em Deus e sua salvação. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, o esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O profeta sofre com descrédito. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguinte, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos teus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, o destrói-os com dobrada destruição. Apelo pela renovação da guarda do sábado. Assim me diz o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo o povo, vós todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas do dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Porém, não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a correção. Mas, se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificares o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrará pelas portas desta cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, trazendo também sacrifício de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes para santificardes o dia do sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Capítulo 18. A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, e a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Porém, eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm das terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos
e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante dos inimigos, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vimos e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal com bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te que compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega os teus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam feridos de morte e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoe a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Capítulo 19. A botija quebrada. Assim disse o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e alguns dos anciões dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar. Nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não chamarás mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e farei cair a espada diante de seus inimigos pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e farei uma cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e carne de suas filhas. Comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, os que buscam a vida dele. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-á: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todos os exércitos dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinham enviado o Senhor, e para profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua serviço para não ouvirem as minhas palavras. Capítulo 20. Jeremias é perseguido. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas palavras, e feriu Pazur ao profeta Jeremias e o colocou no cerco que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cerco. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama a teu nome Pazur, mas a terror por todos os lados, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e os teus olhos o verão. Entregarei todo o povo de Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos a Babilônia e feri-los-á a espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da sua casa, ireis para o cativeiro. Levado serás a Babilônia, ali morrerás e ali serás sepultado, tu e
todos os seus amigos, os quais profetizastes falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio a todo dia, cada um deles zomba de mim, que desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, que se tornou a palavra do Senhor, um opróbrio iludível todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos seus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muito terror de todos os lados. Denunciai, eu denunciaremos. Todos que têm paz comigo guardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Porém, o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muitos confundidos, porque não se houveram prudentemente e terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e conheces os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. Ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.